Jesus desceu ao inferno? Somente a palavra de Deus. Muitos se perguntam: Jesus desceu ao inferno após sua morte? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Vamos responder com a própria Escritura, sem acréscimos. Em Atos 2, versículo 27, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, cita o Salmo 16, dizendo: Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro está falando sobre Jesus. A palavra Hades, no original grego, se refere ao lugar dos mortos, e não ao inferno como lugar de tormento eterno. Isso significa que sim, Jesus foi ao lugar dos mortos, mas não permaneceu lá. Deus o ressuscitou antes que seu corpo se corrompesse. Em Efésios capítulo 4, versículos 9 e 10, Paulo escreve: Ora isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui vemos que Jesus desceu às partes inferiores da terra, o que indica sua morte e sua descida ao local onde os mortos estavam. Mas logo após, o texto afirma que ele subiu acima de todos os céus. Isso aponta para sua ressurreição gloriosa e ascensão ao Pai. Outro texto importante está em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Essa passagem fala que, após sua morte, Jesus pregou aos espíritos em prisão. A Bíblia não diz que foi uma pregação de salvação, mas de proclamação. Ele anunciou sua vitória àqueles que estavam em juízo desde os dias de Noé. Foi uma declaração do cumprimento do plano de Deus. Ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, o próprio Senhor Jesus diz: Eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus afirma que venceu a morte e o Hades. Ele possui autoridade total sobre a morte e o destino eterno. Isso nos mostra que sua passagem pelo lugar dos mortos foi com propósito divino: conquistar a vitória sobre o pecado, a morte e o próprio inferno. A Bíblia também afirma em Colossenses capítulo 2, versículo 15: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus não foi derrotado ao morrer. Pelo contrário, triunfou sobre todas as forças espirituais. Mesmo em sua morte, cumpriu cada parte da missão dada pelo Pai. Portanto, com base somente na palavra de Deus, podemos afirmar: Jesus realmente morreu. Sua alma foi ao lugar dos mortos, chamado Sheol no hebraico ou Hades no grego. Ele não permaneceu ali. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele proclamou sua vitória aos espíritos em prisão. E hoje ele vive e tem as chaves da morte e do Hades. Não há nenhum texto bíblico que afirme que Jesus foi ao inferno como um lugar de tormento ou punição. Pelo contrário, ele venceu esse lugar. A cruz foi o sacrifício e a ressurreição foi a vitória.